Muito bem-vindos ao webinar Intervenção Multiprofissional Segura e Especializada em Unidades de Hospitalização Domiciliária. Este webinar surge no âmbito da pós-graduação em Hospitalização Domiciliária, que é uma nova aposta que está a ser lançada pela Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias, em parceria com a CUF Academic Center, e que terá início já no próximo mês de novembro. Em nome da diretora da escola, a professora Elsa Restier Gonçalves, gostava de deixar aqui um especial agradecimento ao nosso painel de oradores e a todos os presentes que também se encontram aqui connosco hoje. E sem mais demoras, passo então a palavra à enfermeira Carla Santos, co-coordenadora desta pós-graduação, juntamente com o enfermeiro Rui, que também se encontra aqui connosco hoje, e a quem peço então para iniciar o webinar, apresentando também os nossos oradores e um bocadinho a temática que vai ser aqui explorada. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Uma boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui presentes connosco e terem aceito o nosso convite para participar neste webinar. Como referiu a Patrícia bem, ele enquadra-se então na pós-graduação e as temáticas que vamos aqui abordar são bastante atuais e importantes. Assim, é com muito gosto que vos recebemos para esta sessão, que irá então decorrer entre as 18 horas e as 19h30. A apresentação será cerca mais ou menos de 1 hora e teremos aqui 30 minutos para podermos discutir realmente e colocarem aqui os vossos comentários e as vossas dúvidas. Eu chamo-me Carla Santos e em conjunto com o enfermeiro Rui Grande teremos o prazer então de moderar este webinar e guiar aqui também a nossa conversa ao longo do webinar. Agradeço então também aqui aos nossos oradores, a professora Margarida Alvelos e o enfermeiro Hélder Martins, que vão com certeza partilhar com entusiasmo a experiência que têm e também os conhecimentos, e vão estar inteiramente à vossa disponibilidade também para depois gerirmos no final desta apresentação as questões que vão colocar. Eu peço desculpa porque eu estou a ouvir aqui um barulho de fundo e pedi a quem tivesse o microfone ligado para poder desligar, por favor. Obrigada. Assim, porque esta temática? Esta temática é sem dúvida para nós e para Portugal bastante atual, quer pelo enquadramento das necessidades da nossa população, bem como também pelo enquadramento estadual. Por isso, revela-se aqui de extrema importância e nós construímos então esta apresentação, este webinar, com os seguintes tópicos que passamos a apresentar o nosso sumário. Falaremos um pouco sobre a evolução e enquadramento da hospitalização domiciliária em Portugal e também o seu próprio, como é que ela surgiu a nível mundial, princípios fundamentais das unidades de hospitalização domiciliária, a intervenção multiprofissional e a organização destas equipas, os vários contextos onde se insere este internamento domiciliário, seja ele médico, cirúrgico, pediátrico, obstétrico e paliativo. Focaremos também na segurança clínica, quando a admissão do doente e até mesmo durante o percurso do mesmo, na execução de procedimentos terapêuticos, em particular neste contexto, a própria gestão e a coordenação de cuidados, e optamos aqui por trazer para esta discussão casos clínicos, onde vai ser evidente a intervenção multidisciplinar. E por fim, depois, com a intervenção do enfermeiro Rui Grande, que fará aqui a condução da discussão e posteriormente o encerramento do nosso webinar. Antes de passar a palavra ao enfermeiro Hélder, eu também faço aqui nota de que no decorrer então destas apresentações podem ir usando o chat para colocar as vossas dúvidas, os vossos comentários, que depois serão então algo da nossa intervenção então a quando da discussão. Por isso, e sem mais demoras, para irmos aqui realmente à discussão daquilo que importa e à apresentação, eu passo a palavra ao enfermeiro Hélder Martins, que irá apresentar então aqui o primeiro tópico e os seguintes até à intervenção do contexto clínico, depois passaremos para a professora Margarida. Ora, boa tarde a todos.
Então eu vou falar agora aqui um pouco acerca da evolução e enquadramento da hospitalização domiciliária. A hospitalização domiciliária não é um conceito novo. Em verdade, a primeira experiência foi levada a cabo em meados do século XX, mais concretamente em 1947, em Nova Iorque. Na altura, o objetivo era descongestionar o hospital e proporcionar aos doentes um ambiente mais afável. Desde então, começaram-se a desenvolver iniciativas no Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Bélgica e mais recentemente em Espanha, em cerca de 1980. Em Portugal, o Hospital Garcia da Horta foi em 2015 pioneiro na criação e implementação do primeiro programa de hospitalização domiciliária, inspirado na experiência hospitalar, do Hospital Universitário Infanta Leonor em Madrid. Não havendo na altura qualquer diretiva nacional em relação à hospitalização domiciliária, a equipa teve que elaborar um plano funcional que foi reportado à DGS, com a obrigatoriedade de envio de relatórios regulares em relação à atividade desenvolvida, e foi com base no sucesso deste programa, bem como noutras experiências internacionais já consolidadas, que foi emitido em 2018, em Diário da República, o decreto que determinou a estratégia de implementação da HD no SNS. Nessa altura, foi criada a Estratégia Nacional para a Hospitalização Domiciliária e, desde então, existe hospitalização domiciliária em todas as 39 ULS do SNS, com uma cobertura de 100% do território de Portugal continental. Atualmente, a Unidade de Hospitalização Domiciliária de Braga e Açores também já está em funcionamento. No regime privado, a CUF foi pioneira nesta oferta, começou em Lisboa, e em 2023 alargou para a margem sul e também Grande Porto. Desde então, já com a HD também presente em Torres Vedras e São Miguel nos Açores. Muito recentemente foi também criada a HD paliativa na Grande Lisboa. Falando um pouco acerca dos princípios fundamentais da HD. A HD assenta em 5 princípios fundamentais. A voluntariedade, ou seja, na aceitação do modelo por parte do doente e da família. A pessoa tem que estar disposta a ficar internada neste regime. A igualdade de direitos e deveres do doente face também ao internamento hospitalar convencional. O doente tem exatamente as mesmas garantias clínicas, éticas e legais que teria num internamento hospitalar tradicional, incluindo o acesso a cuidados médicos de enfermagem, terapêutica, exames e também a monitorização. O terceiro pilar, digamos assim, é a equivalência da qualidade e segurança na prestação dos cuidados. A HD deve cumprir padrões assistenciais idênticos ao de internamento, com a mesma exigência clínica, os mesmos protocolos e a mesma responsabilidade profissional. A nível do rigor clínico, reflete-se na avaliação criteriosa dos doentes elegíveis, no planeamento detalhado do internamento domiciliário e no acompanhamento diário, garantindo estabilidade, segurança e qualidade. A nível da humanização dos serviços e valorização do papel da família no processo dos cuidados. Aqui, peço desculpa, dê-me aqui só um bocadinho, por favor. Ok. Aqui o que nós queremos fazer valer é que este tipo de internamento nós queremos atribuir um significado humano a este tipo de internamento e de serviços. A valorização do papel da família aqui vai funcionar como uma sinergia em conjunto com as equipas, em que vai haver aqui uma corresponsabilidade no tratamento do nosso doente. Relativamente aqui à intervenção multiprofissional e organização das equipas. A equipa multiprofissional é coordenada com liderança clínica partilhada, médico e enfermeiro. A intervenção integrada de enfermagem, medicina, fisioterapia, farmácia, nutrição, psicologia e serviço social. A comunicação e tomada de decisão é colaborativa, centrada no plano individual de cuidados e o planeamento logístico e clínico conjunto, assegurando a continuidade e eficiência.
cultura de segurança e melhoria contínua sustentada na prática reflexiva e no bom trabalho em rede. Este modelo só é viável quando diferentes disciplinas trabalham em conjunto, com objetivos partilhados e uma visão em comum, que é a prestação de cuidados seguros, humanizados e coordenados. Neste sentido, as equipas do HD são multidisciplinares e interdependentes. Aqui, em suma, e tendo em conta esta multidisciplinaridade, o que nós temos que focar é que nós temos que ter sempre um plano de melhoria contínua. Ou seja, esta nossa partilha de informações e de experiências entre todos os elementos da equipa multidisciplinar vai sempre contribuir para um melhor outcome e, consequentemente, também uma maior satisfação por parte dos nossos clientes. Eu passo agora a palavra à professora Margarida Alvelos. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por participarem no nosso webinar. Deixem-me só aqui abrir a minha... Ok. Então, continuando e na sequência do que referiu o enfermeiro Helder... desculpem. Desculpem, comecei pelo fim. Perdão. Deem-me só licença que... Então, não sei se estão... Desculpem, não estou a conseguir partilhar, mas acho que já vou conseguir agora. Perdão, acho que já está então. Pronto, e na sequência então do que acabou de referir o enfermeiro Helder, se calhar começo por vos falar primeiro do que é exatamente a hospitalização domiciliária. A hospitalização domiciliária é um modelo de assistência hospitalar que tem como objetivo prestar os cuidados no domicílio a doentes com uma doença aguda ou crónica agudizada, desde que as suas condições clínicas, biológicas, psicológicas e sociais o permitam. São doentes agudos ou com doença crónica agudizada, portanto, são doentes com critérios de internamento esta modalidade distingue-se porque presta ao domicílio cuidados altamente especializados em estados agudos e complexos de doença, com um serviço de qualidade e de acordo com o que acabou de referir o enfermeiro Helder, com o mesmo rigor clínico do internamento convencional. Isto desde que a permanência no hospital seja prescindível. A doentes que não tenham instabilidade clínica que obriga a uma vigilância mais apertada a nível de ambiente hospitalar. Centra-se nas necessidades do doente e é mais humanizada e uma das vantagens é a ausência de complicações ou a redução do risco de complicações inerentes ao internamento convencional na enfermaria hospitalar. Portanto, os elementos-chave da hospitalização domiciliária, ou hospital at home, como é falado na literatura inglesa, é a existência de um especialista hospitalar, um médico sénior, que toma as decisões e faça a orientação do doente, de acordo com o envolvimento de uma equipa multidisciplinar, tal como falou o enfermeiro Helder, que começa primeiramente pela equipa de enfermagem e depois com múltiplas outras valências, farmácia, equipa administrativa, outras especialidades, fisioterapeutas, tal como o enfermeiro Helder já falou. Estes doentes têm que ter a possibilidade de ter acesso urgente aos exames auxiliares de diagnóstico, alguns feitos no domicílio, outros não, por não ser possível, como por exemplo exames de imagem, mas eles têm na mesma prioridade, tal como qualquer outro doente internado, em fazer os exames, quer no seu agendamento, quer na obtenção de resultados. Eu costumo dizer que isto é exatamente tal como um doente que está internado no piso X do hospital. Isto é uma espécie de piso virtual, o exame é marcado para as 4, o doente vem às 4 fazer o exame e volta para casa e recebe o relatório passado umas horas. Um dos aspectos do que é a hospitalização domiciliária, e volto a frisar, é o manuseamento de situações agudas, portanto, situações com critérios de internamento.
O que é que não é hospitalização domiciliária? Isto é uma coisa que muitas vezes não é bem compreendida, porque a hospitalização domiciliária muitas vezes é considerada como uma espécie de tratamento de doença crónica na comunidade. Não é isso. Outras vezes é vista como ir fazer um antibiótico a casa. Também não é isso, porque além de fazer o antibiótico temos uma equipa, uma monitorização, uma investigação muitas vezes e uma compreensão do doente, lá está, multidisciplinar e com a equipa médica de enfermagem sempre perante o doente. Não é um tratamento de enfermagem na comunidade, não é uma prestação de serviços sociais, não é um programa de prevenção hospitalar e não é apenas um cuidado virtual ou de telemonitorização. Esse tipo de cuidados podem ser incluídos na hospitalização domiciliária, estão a ser cada vez mais incluídos, nomeadamente a telemonitorização, mas não é só isso. Tem que ter a envolvência de um internamento, de uma equipa que está a prestar cuidados ao doente. E como estamos perante uma plateia de pessoas com atividade clínica, médicos e enfermeiros sobretudo, eu achei que que seria por bem falar-vos um pouquinho de quais são os critérios de inclusão nesta modalidade de internamento. Portanto, este é um internamento, então, alternativo ao convencional, que proporciona assistência clínica a doentes com diagnóstico agudo definido com o mesmo rigor clínico. O primeiro aspecto que deve ser respeitado é o aspecto de obedecer a alguns critérios clínicos. O primeiro, fundamental, é a aceitação voluntária da hospitalização domiciliária. O doente ou o seu representante legal assinam um consentimento informado. Depois tem que haver a existência de um diagnóstico requerendo um diagnóstico relativamente definido, que requerendo internamento apresente alguma estabilidade clínica que possa permitir uma vigilância menos apertada. E depois uma situação clínica transitória, lá está uma doença aguda ou uma doença crónica agudizada com comorbilidades associadas que possam ser controláveis no domicílio. Depois é preciso obedecer alguns critérios sociais. O doente tem que ter condições de habitabilidade, condições higiênico-sanitárias básicas e tem que ter um cuidador nas situações em que o doente não é autónomo ou é frágil, mais idoso, nas situações em que isso não é necessário, o doente não precisa de cuidador. E depois há os critérios geográficos. O doente está longe de nós, tem que ter um telemóvel ou um contacto telefónico para contactar com a equipa de hospitalização domiciliária, que é para nós lhe ligarmos para dar orientações, quer seja para ele nos ligar a nós com dúvidas ou para nos informar de alguma situação. E tem que viver numa localização que diste do hospital a cerca de 30 km ou 30 minutos, de forma a que possamos assegurar uma intervenção em tempo útil, sempre que haja necessidade da ida da equipa, ou eventualmente, por exemplo, se houver um agravamento, se o doente necessitar de retornar ao hospital numa situação de agudização mais grave, nesse caso o doente tem que estar relativamente próximo do hospital para podermos proceder a esse retorno de uma forma segura e atempada. Os doentes, estes são os critérios de inclusão. Os doentes, para serem referenciados, podem ser referenciados de diversos pontos, nomeadamente de um serviço de urgência, de um atendimento permanente, do internamento convencional, da consulta externa, de uma avaliação ao domicílio pelos cuidados domiciliários ou pelos cuidados de saúde primários e ainda podem ser ainda doentes institucionalizados em herpes. Perdão, este slide tem um erro, isto são os critérios de exclusão, não de inclusão, ali em cima houve um lapso. Pronto, quais são os critérios de exclusão? Primeiro, haver incumprimento de um dos critérios que referi anteriormente e, segundo, não haver o doente, ou no caso de ser necessário um cuidador, o doente ou o cuidador não ter capacidade de colaboração nos cuidados, ou porque são doente ou cuidador com dependência significativa de substâncias ilícitas, com consumos ativos, ou doentes com ideação suicida, uma agitação psicomotora ou psicose aguda que incorra em risco a permanência no domicílio, quer do doente, quer do cuidador, doenças com risco epidemiológico, indivíduos com incapacidade mental que permita a compreensão dos cuidados e o cumprimento das nossas orientações, ou uma incapacidade física ou emocional que impeça, mais uma vez, a colaboração do doente ou do cuidador com as nossas orientações.
Uma questão que muitas vezes nos colocam é: mas isso é seguro, o doente está longe, vocês não estão lá o tempo todo, se calhar não é muito boa ideia, se calhar temos mais complicações, não, pronto. E, de facto, essas dúvidas, desde o início da hospitalização domiciliar a nível mundial, não eram muito bem esclarecidas. As equipas que trabalham neste tipo de regime de internamento acham que é seguro, mas não havia, assim, evidência de... E agora há. A evidência surgiu ano passado, em 2024, houve uma meta-análise de muitos ensaios, havia muitos ensaios, uns pequenos, outros menos pequenos, porque não há nenhum ensaio muito grande. Houve uma meta-análise de 20 ensaios que compararam hospitalização domiciliária com hospitalização em enfermaria convencional. Esta meta-análise inclui 3.100 doentes e eu vou falar-vos dela muito rapidamente. São muitos slides, mas vou passar-vos muito rápido, só para vos dar uma ideia. Os objetivos da meta-análise foram a avaliação da mortalidade aos 3 e aos 6 meses, a avaliação da readmissão hospitalar. Esses eram os objetivos principais e, como objetivos secundários, houve vários parâmetros de institucionalização, o estado de saúde autorreportado pelo doente, o índice de satisfação, duração de internamento, os custos e os outcomes clínicos, os resultados clínicos. No que respeita à mortalidade, houve 3 ensaios de mortalidade aos 3 meses e outros 3 aos 6 meses. E o que se observou é que não houve diferença significativa no que respeita à mortalidade comparativamente aos doentes em hospitalização em enfermaria convencional. Relativamente à readmissão hospitalar, houve 8 ensaios em que avaliaram as taxas de readmissão hospitalar aos 13 e aos 12 meses e a conclusão foi que, de facto, também não havia diferença significativa. Já no que respeita à institucionalização dos doentes após o internamento, houve 4 ensaios que avaliaram a taxa de institucionalização a 6 meses após a alta, e aqui a hospitalização domiciliária reduziu a probabilidade de institucionalização em comparação com o internamento em enfermaria convencional. Isto foi um parâmetro positivo. No que respeita ao estado de saúde autorreportado do doente, reportado pelo doente, foram avaliados sobretudo 3 parâmetros. A qualidade de vida, autorreportada pelo doente, e foram usados em diversos ensaios, houve 9 ensaios que avaliaram isto, diversas metodologias, diversos questionários. 3 apresentaram melhores resultados para hospitalização domiciliária, os restantes 6 não mostraram diferenças significativas. No que respeita à capacidade funcional, houve 10 ensaios que avaliaram estes aspectos, 2 deles com melhores resultados para hospitalização domiciliária, um deles avaliou a capacidade funcional de acordo com o índice de Bartel, o outro avaliou a capacidade funcional noutros aspectos, nomeadamente perturbações do sono, taxas de agitação e agressividade, tolerância à alimentação e adaptação à alimentação, e os resultados foram favoráveis. Os restantes 8 ensaios apresentaram índices globalmente melhores no que respeita, portanto, para a hospitalização domiciliária comparativamente à convencional, mas não obtiveram significado estatístico. Relativamente à saúde psicológica, houve 7 ensaios que avaliaram que utilizaram diversos scores de depressão, de função cognitiva. 5 deles obtiveram melhores resultados para os doentes internados em hospitalização domiciliária e outros 2 não tiveram diferenças significativas. No que respeita aos índices de satisfação, reportados quer pelos doentes, quer pelos cuidadores, quer pelas equipas de profissionais de saúde, houve 17 ensaios que estudaram os índices de satisfação dos doentes, e aqui as taxas de satisfação são significativamente mais elevadas nos doentes internados em hospitalização domiciliária. Em 14 desses ensaios os resultados foram favoráveis e muito significativamente favoráveis. Em 3 ensaios foram similares ou apenas ligeiramente favoráveis à HB. No que respeita à taxa de satisfação dos cuidadores, houve 2 ensaios, aliás 3 ensaios, 2 deles beneficiaram a hospitalização domiciliária, o terceiro também, mas sem atingir significância estatística. No que respeita aos profissionais de saúde, houve só um ensaio que não mostrou diferenças significativas. Relativamente à duração do internamento, houve 11 ensaios e tiveram resultados
muito diferentes, muito contraditórios, de forma que a meta-análise não conseguiu chegar a uma conclusão. Quanto aos custos, houve 12 ensaios e a conclusão da meta-análise foi que a hospitalização domiciliária provavelmente reduz custos associados aos cuidados de saúde e custos sociais globais aos 6 meses. No que respeita aos outcomes clínicos, houve 5 ensaios que avaliaram outcomes clínicos, 2 deles tiveram menores taxas de complicação nos doentes em hospitalização domiciliária. Um deles avaliou complicações urinárias, infecciosas, intestinais. O outro foi um ensaio que avaliou sobretudo taxas de prescrição antipsicóticos, era mais específico este ensaio, e em ambos as taxas de complicações e a taxa de necessidade de prescrição antipsicóticos no segundo ensaio foram bastante melhores nos doentes em hospitalização domiciliária. Houve um estudo em doentes com DPCO que mostrou que havia maiores taxas de prescrição de antibióticos quando os doentes estavam em hospitalização domiciliária em comparação à enfermaria convencional, e nos restantes 2 os ensaios, os resultados foram similares. Portanto, assim sendo, se virmos isto globalmente, comparativamente, em 3.000 e tal doentes, portanto, comparando doentes em enfermaria convencional com doentes em hospitalização domiciliária, a hospitalização domiciliária mostrou ter resultados pelo menos iguais e em muitos parâmetros significativamente melhores do que os doentes em enfermaria convencional. Há um outro estudo, este estudo é nacional e por isso é que estou a apresentá-lo, que avalia as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Aliás, até na minha perspectiva, mais interessante, porque avalia a gravidade da doença e o risco de mortalidade. Foi um ensaio feito, comparou mesmo doentes em hospitalização domiciliária e enfermaria convencional, com um número de 401 doentes, em que as taxas de, portanto, no que respeita às escalas de Barthel, Braden e Morse, não foram diferentes nas duas modalidades de internamento, a duração de internamento foi igual, e no que respeita à gravidade da doença e ao risco de mortalidade, os resultados também foram sobreponíveis, ou seja, estes doentes não morrem mais e não têm menos gravidade da doença, portanto, são doentes igualmente graves, igualmente complexos, e os resultados são sobreponíveis aos da enfermaria convencional. Para um doente ser admitido à hospitalização domiciliária, como eu já disse há pouco, pode provir de pode ter várias proveniências. Então, basicamente, temos um doente na comunidade com uma condição médica aguda. O doente pode ser avaliado, por exemplo, pelo seu médico de família, numa consulta do centro de saúde ou numa avaliação médica ao domicílio, e o médico que o avalia pode entender que o doente tem critérios para internamento e pode contactar a equipa de hospitalização domiciliária da área de residência e o doente é admitido diretamente para hospitalização domiciliária. Essa é a admissão direta. No entanto, o médico de família pode achar, ou o médico de família, ou o médico ao domicílio, podem achar que o doente deve, no entanto, ir a uma urgência hospitalar e encaminha o doente para a urgência. O doente pode também ir diretamente do hospital, de casa, a família vê o doente e acha que ele tem que ir diretamente para o hospital. E o doente vai para o hospital. Aí faz o estudo, tenta-se compreender qual é a situação aguda de que o doente padece, e há 2 possibilidades. O doente pode ser, portanto, na eventualidade de necessitar de um internamento, há 2 possibilidades. O doente pode ser encaminhado para a hospitalização domiciliária ou pode passar para a enfermaria hospitalar, de onde, mais tarde, eventualmente após alguma estabilização, poderá então também ser transferido para a hospitalização domiciliária. Da mesma forma, o doente que foi parar à hospitalização domiciliária, ou por via direta ou por via do internamento convencional, pode, em qualquer situação de agravamento em que a equipa considere que já não tem estabilidade clínica, retornar à enfermaria convencional ou passar para a enfermaria convencional. Assim, temos 2 modelos passíveis de ser apresentados, 2 modelos de hospitalização domiciliária. Um é um modelo que recruta os doentes após estabilização inicial em enfermaria hospitalar e facilita a redução da estadia hospitalar. Isto é importante nos hospitais com limitações de vagas.
Outro é um modelo que substitui completamente a admissão em enfermaria hospitalar. Referencia aos doentes diretamente ou do serviço de urgência, ou de casa, ou de uma consulta externa, ou do médico de família. Referencia o doente diretamente para a hospitalização domiciliária. A hospitalização domiciliária nestas situações não faz com que o doente evite o hospital. Faz com que o doente tenha acesso ao hospital de uma forma diferente. E, de facto, esta é outra meta-análise que eu só vos vou referir, porque quando eu vos apresentei a anterior, eu não vos expliquei, mas a outra meta-análise, aliás, expliquei sim, desculpem, a outra meta-análise comparava doentes em hospitalização domiciliária com doentes em enfermaria convencional, mas todos os doentes que estavam em hospitalização domiciliária tinham passado previamente, os doentes que estavam em hospitalização domiciliária tinham ido diretos para a hospitalização domiciliária. Portanto, era este segundo modelo que eu vos apresentei. E tinham os tais benefícios que vos falei. Esta outra meta-análise é diferente. Portanto, meta-análise de 32 ensaios, com 4.700 e tal doentes, que compararam na mesma hospitalização domiciliária com convencional, mas estes doentes foram doentes que não foram diretamente para a hospitalização domiciliária. Foram doentes que primeiro foram para uma enfermaria convencional e depois de uma estabilização clínica, então passaram para a hospitalização domiciliária. E nestes doentes não houve evidência de benefício e também não houve evidência de malefício. Os resultados foram exatamente iguais. Portanto, o que é que se conclui com estas duas meta-análises? Que a hospitalização domiciliária não é pior do que a hospitalização convencional em muitos aspectos, nomeadamente segurança, que é sempre o que nos preocupa mais, e nas situações em que os doentes vão diretamente para a hospitalização domiciliária, e apesar de terem complexidade clínica e gravidade clínica similar, têm melhores outcomes, melhores desempenhos. O que é que isto significa, então, para a prática das UHDs em Portugal? Portanto, a evidência que temos neste momento confirma o valor deste modelo, com resultados clínicos e de segurança equivalentes ao tratamento convencional, maior satisfação e envolvimento do doente e família, com redução de custos e de complicações. Tem como implicações práticas para as equipas o reforço da confiança clínica, o planeamento rigoroso, exige um planeamento rigoroso e coordenação multiprofissional, dado que as equipas estão separadas, umas funcionam no hospital, outras vão a casa, portanto tem que haver um planeamento e uma coordenação muito boa para que isto corra sempre bem. E também há capacitação tecnológica, que é uma coisa que está em curso, e aliás o enfermeiro Helder vai falar disso, de alguns apoios tecnológicos de monitorização à distância, por exemplo, podem ser integradas neste tipo de internamento. Depois, no que respeita ao caminho para a consolidação do modelo em Portugal, já houve uma expansão territorial sustentada, nomeadamente a nível do SNS, já cobre o território todo nacional, quer continental, quer das ilhas, Madeira e Açores. Há uma integração com a rede hospitalar, entre a rede hospitalar e os cuidados de saúde primários, e começa a haver também, isto ainda está a começar, aliás, não está a começar, mas está menos evoluído, mas há algum investimento na simulação clínica. Como é que funciona a hospitalização domiciliária? Então, temos uma equipa disciplinar, isto já vos mas a equipa que vai ao terreno a priori é sempre uma equipa constituída por um médico e um enfermeiro. Um médico de medicina interna, um enfermeiro, passamos visita diária todas as manhãs dos dias de semana, o enfermeiro passa visita diária todas as manhãs, incluindo os fins de semana e feriados. O doente tem um apoio 24 horas por dia, através de um contacto telefónico, através de um número telefónico, que está sempre disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Há um contacto telefónico à tarde por parte do enfermeiro para saber se está tudo bem, se houve alguma dúvida, e há sempre um enfermeiro e um médico de retaguarda 24 horas do dia, 7 dias da semana, caso seja necessário uma reavaliação ou alguma situação que surja. O doente, como já referi, tem acesso direto aos exames complementares diagnósticos, porque os doentes estão internados, e tem acesso direto também ao internamento em ambiente hospitalar em caso de necessidade de agudização, ou imaginemos que há um problema com o cuidador e o doente deixa de ter cuidador, nesse caso retorna ao hospital e não tem que passar pelo serviço de urgência, porque é uma transferência de serviço. Eu falei-vos em geral da hospitalização domiciliária, mas há várias tipologias de doentes. A tipologia mais habitual, e que é aquela
que existe em todo o território nacional no SNS, e existe na CUF também em algumas unidades, Lisboa, Porto e Açores, e inclui doentes médicos. Doentes com patologias agudas ou crónicas agudizadas, como eu disse. Aliás, aqui a medicina interna foi a pioneira nesta tipologia de internamento, porque é a especialidade-chave do internamento, normalmente, sendo uma especialidade generalista hospitalar. E começou com a população mais idosa, mais frágil, com limitação na mobilização para os hospitais, e começou com doentes médicos, doentes mais frágeis, com patologias nomeadamente infecciosas, como pneumonias da comunidade ou até nosocomiais, infecções urinárias, algumas mais complexas, endocardites, doentes com insuficiência cardíaca descompensada, doentes com uma DPCO agudizada ou por infecção ou não, doentes com descompensações metabólicas, nomeadamente desequilíbrios hidroeletrolíticos. São todos doentes elegíveis para internamento numa enfermaria domiciliária, portanto, em hospitalização domiciliária, no âmbito da patologia médica. Nestes doentes, o foco é sempre garantir a vigilância clínica, uma terapêutica segura e a prevenção de reinternamentos, nomeadamente com redução das infecções nosocomiais. Os doentes cirúrgicos também são doentes que apresentam alguns doentes cirúrgicos têm... Portanto, enquadram-se nesta modalidade de internamento, nomeadamente doentes em pós-operatórios estáveis, mas que tenham necessidade de vigilância ou terapêutica endovenosa, nomeadamente feridas cirúrgicas infectadas ou com deiscência parcial, doentes, por exemplo, ortopédicos, muitas vezes são pós-operatórios ortopédicos ou cirurgia geral ou urologia, doentes com osteomielites, doentes com abscessos drenados e que precisam de manter a gestão ali dos drenos ou dos estomas ou antibioterapia de longa duração, doentes com dores no pós-operatório, e depois intercorrências que surgem nos doentes cirúrgicos e que são intercorrências médicas, como desequilíbrios hidroeletrolíticos, patologias médicas descompensadas. Muitos destes doentes são idosos e têm também insuficiência cardíaca, doença pulmonar, enfim. O foco nestes doentes cirúrgicos é a continuidade dos cuidados com controle de infecção e permitir uma reabilitação precoce que é mais passível de ser feita em casa. Mas além destas tipologias, a médica mais clássica, a cirúrgica também, temos os doentes paliativos. Os doentes paliativos são doentes que já existem e existem em todas as unidades de tipologia de doentes médicos, têm doentes deste género, porque são doentes idosos, frágeis, com doenças neurológicas avançadas, com doenças cardíacas ou pulmonares avançadas, mas depois há outros tipos de doentes paliativos, já os oncológicos, já existem unidades, existe uma em particular, uma unidade de doentes paliativos especificamente, mesmo em doentes com necessidade de controle de sintomas, por exemplo, sedação assistida ou cuidados de fim de vida, com apoio sedação assistida, desculpem, sedação paliativa, cuidados de fim de vida e apoio ao luto familiar, porque são doentes que vão falecer, as famílias têm que estar preparadas. Portanto, o foco desta tipologia de internamento é, além do controle de sintomas, ter um fim de vida com dignidade e com conforto à família e apoio à família. Há também unidades com tipologia obstétrica, portanto, dirigido para grávidas ou puérperas, em que incluem doentes com, por exemplo, situações de parto pré-termo, que tem que haver uma vigilância, situações de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, para vigilância, ou infecções intercorrentes, quer sejam infecções urinárias, uma infecção puerperal, uma mastite puerperal, ou apoio à amamentação também nas situações de mastite. Pronto, são situações dessas que podem ser, doentes destas que podem ser admitidas nesta tipologia de hospitalização domiciliária. O foco é, então, a vigilância clínica com apoio materno-infantil, caso seja uma puérpera, e educação familiar do que aí vem e desta fase da vida diferente. E depois, finalmente, em doentes pediátricos,
também é passível esta tipologia de internamento em doentes com doença aguda, desde que tenham um cuidador instruído e responsável, habitualmente têm, e podem incluir-se doentes miúdos com bronquiolites ou asma, doentes com infecções respiratórias ou urinárias, uma gastroenterite com desidratação, doentes com cuidados pós-cirúrgicos simples, cirurgias mais simples, doentes com doença crónica estabilizada, por exemplo, diabéticos tipo 1, e ainda situações de icterícia do recém-nascido, icterícia neonatal. Nestas situações, o foco é a vigilância clínica, nomeadamente respiratória, no caso das bronquiolites, e o ensino ao cuidador, aos pais e o apoio à família. De facto, estas tipologias estes tipos de hospitalização domiciliária, a grande maioria é a tipologia de doentes médicos, que é o que já existe, já vos mostramos este slide, é o que existe já com cobertura nacional do SNS e na CUF Porto, Lisboa e Açores. Mas já existem algumas unidades com outras tipologias. O Hospital de Guimarães tem uma unidade de hospitalização domiciliária destinada puramente a doentes cirúrgicos. O Hospital da CUF Tejo tem uma unidade especificamente designada para doentes paliativos, doentes em fim de vida. Existe uma unidade obstétrica única no país, que é no LS de São José, em Lisboa. E existe também uma única unidade pediátrica no país, que é na LS Amadora, no Hospital Fernando da Fonseca. Estas são as unidades que temos, enquanto que as unidades de tipologia de doentes médicos já estão disseminadas, as outras unidades são únicas em cada tipo e acho que penso que é uma coisa que pode claramente evoluir, porque deviam ser alargadas e esperemos que sejam alargadas a todo o território nacional. Para terminar, então, quais são as vantagens da hospitalização domiciliária? Garantia de excelência de cuidados, com eficácia e resultados clínicos semelhantes aos do internamento convencional, menores taxas de infecção hospitalar e outro tipo de complicações, como menor incidência de síndrome confusional agudo, melhor qualidade de sono, maior recuperação funcional e autonomização do doente, isto com uma maior humanização de cuidados, reforço da relação médico-doente. As equipas passam muito mais tempo com o doente, particularmente os médicos. Nas enfermarias convencionais vão lá 5 minutos e saiam, não é isso? Aqui passamos meia hora, 40 minutos todos os dias com os doentes. Maior promoção da educação e literacia em saúde, o que faz com que haja maior adesão e autonomia na gestão da doença e maior envolvimento da família, evitando o abandono dos cuidados ao doente. Vou passar novamente ao enfermeiro Helder. E obrigado. Estás sem som, Helder. Tens que ligar o microfone. Peço desculpa, não me tinha percebido que estava sem som. Então, falando aqui um pouco acerca da segurança clínica na admissão do doente. Para nós garantirmos que temos uma segurança máxima durante este internamento do nosso doente, recorremos aqui à nossa checklist de admissão. Isto aqui engloba um pouco aquilo que a professora Margarida falou até agora, acerca da dinâmica da admissão do doente em HD. Portanto, começamos pela referenciação para HD, tal como a professora Margarida disse, geralmente pode ser através do atendimento permanente, vulgo SU, ou através do internamento, em que a equipa vai depois validar então os critérios de inclusão. É feita então a avaliação médica e enfermagem, e tendo estes critérios sido todos validados, portanto o critério clínico, social e também geográfico, é assinado então o consentimento informado por parte do doente. É feita aqui a ligação entre a equipa referenciadora e a de admissão, para alinhar aqui alguns pontos que sejam necessários, mesmo a nível de estratégias terapêuticas, ou qual será a finalidade daquele internamento. E depois é feita a formalização de internamento pelo administrativo. Só de ressalvar aqui um ponto. Esta checklist, globalmente, é comum às UHDs do país,
do SNS e também no privado. Salvo aqui um ou outro ponto que pode variar mediante a unidade onde estamos. Aqui, passando a seguir à entrega da documentação do doente, nós entregamos a nossa folha terapêutica para o doente também estar a par daquilo que tem que fazer, porque visto que existe aqui uma corresponsabilidade e uma sinergia entre a equipa e a família e até mesmo o próprio doente, eles têm que ter o seu guia terapêutico para saber que medicamento é que tomam a que horas. Entregamos também uma folha de registro de sinais vitais, glicemia e diurese, se aplicável, e também de telemonitorização, se aplicável. Nós de manhã, durante a visita, vamos nós fazer a nossa avaliação dos sinais vitais e respectivos registros, mas à tarde, nós, quando fazemos a tal chamada de seguimento que a professora Margarida falou há pouco, nós vamos perguntar como é que estão esses mesmos sinais vitais, como é que a pessoa está, se tem dor, se não tem, qual foi a diurese, qual é a glicemia, se teve algum sintoma, bem, entre outros. E isso é importante para nós depois também vermos a oscilação do nosso doente ao longo do internamento. Entregamos também o nosso guia de acolhimento, a informação clínica da admissão ao HD e o inquérito de satisfação, para nós, no final do internamento, sabermos se o cliente ficou ficou satisfeito, peço desculpa, com o internamento. Entregamos também alguns kits, os nossos dispositivos médicos, os kits de sinais vitais, em que inclui o tensiómetro, oxímetro e termómetro axilar, e são feitos os respectivos ensinos sobre a utilização dos mesmos. Por vezes, há necessidade de utilizarmos uma máquina perfusora, que nós usamos as CADs, e um concentrador de O2, se aplicável. Estas CADs vão-nos substituir, de certa forma, na perfusão da terapêutica. Vamos supor um antibiótico que temos que dar de 8 em 8 horas. Como nós não estamos lá fisicamente, fazemos a programação da CAD para administrar esses mesmos bolos, com o volume e o tempo que nós considerarmos e determinarmos, e fizemos essa programação da máquina, e ela substitui-nos um bocadinho nessa administração. O que nós fazemos também nesse caso é fazer os ensinos à família sobre as vigilâncias que devem ter, nomeadamente acerca da perfusão, a ver se o catéter não tem nenhum sinal inflamatório, se não está a infiltrar, pronto. O que nós já sabemos que implica a nível terapêutica endovenosa. Entregamos também a identificação inequívoca do doente, apesar do doente estar em sua casa, mas tem que usar uma pulseira identificativa. Entregamos também o kit de medicação individual para as 24 horas. Nós, a cada visita de manhã, repomos a medicação para as 24 horas seguintes, mas dependendo da hora que o doente vai depois para casa, vamos entregar a medicação até à nossa ida no dia seguinte. É administrada a primeira dose de medicação EV, se aplicável. São feitos todos os ensinos e instruções ao doente e aos cuidadores principais para que tudo corra bem e não tenham nenhuma dúvida de como manusear tanto, por exemplo, as CADs como os kits de sinais vitais ou até mesmo os concentradores de oxigênio. Confirmamos a presença dos equipamentos respiratórios a quando a transferência do doente para o domicílio, novamente se aplicável. Os doentes muitas vezes, por exemplo, vamos supor uma infecção respiratória, em casa não usava qualquer dispositivo de O2, vai para o hospital, há necessidade de oxigenoterapia, mas quando vai para casa tem que ter novamente o dispositivo lá em casa. Nós fazemos a articulação com as equipas que fornecem esses mesmos equipamentos, mas no caso, por exemplo, do Hospital Covo Porto, nós dispomos de concentradores portáteis que o paciente pode levar para o domicílio e onde pode aguardar depois a chegada da empresa para instalar depois os restantes equipamentos. Ou seja, não existe a necessidade de estar ali, vamos supor, 1 ou 2 horas à espera que a equipa da empresa vá lá à casa instalar os equipamentos e só depois é que o paciente pode ir para casa. Não, ele pode ir logo e quando chegar a equipa é feito a transferência de um equipamento para o outro. Também fazemos a gestão do transporte para o domicílio, em que o paciente pode ir de veículo próprio, que se for aplicável, ou então de ambulância, se for critério ou vontade do paciente, e depois confirmamos a chegada do nosso paciente via telefone ao domicílio. A nível de procedimentos terapêuticos, existe uma série de procedimentos terapêuticos. Aqui são provavelmente os principais, não conseguimos incluir todos, porque cada situação é uma situação e todos os dias vamos tendo situações diferentes e cenários diferentes.
Nós podemos fazer vários procedimentos de nível hospitalar, com adaptação, logicamente, ao ambiente domiciliário, com a forte colaboração da equipa e cuidadores na constante monitorização do doente e apoio da equipa multidisciplinar. Um pouco aquilo que falei há pouco, acerca dos ensinos que nós fazemos à família a quando da admissão do nosso paciente. Entre os cuidados que são passíveis de serem feitos no domicílio, temos a administração de terapêutica endovenosa, seja ela antibiótica, diurética, cedoanalgesia, por exemplo, isto aqui mais focado no caso dos paliativos, entre outras. Temos também o cuidados com acessos venosos centrais e acessos venosos avançados, nomeadamente os PIC e os midline. Suporte nutricional, via entérica ou parentérica, oxigenoterapia e ventilação não invasiva, tratamento de feridas complexas, reabilitação motora e respiratória com recurso à enfermagem de reabilitação e fisioterapia. Esta informação eu não vos consigo dizer se é transversal a todas as unidades da HD do país, mas na CUF Porto nós conseguimos fazer uma gasometria na hora e fazer a interpretação desse resultado na hora. Dispomos de equipamento portátil, que com recurso depois a uma aplicação no telemóvel conseguimos fazer a gasometria na hora, fazer essa interpretação e, se for o caso, fazer algum ajuste que seja necessário. Conseguimos também fazer a realização de ECG e Holter. O ECG pode ser a própria equipa da HD a fazer, através, por exemplo, do LifePack que nós temos no carro, ou o Holter, podemos fazer esse mesmo agendamento e vai uma equipa ao domicílio colocar o aparelho e depois a interpretação posterior. Conseguimos também fazer procedimentos de medicina transfusional. E a perfusão contínua intermitente de terapêutica via CAD ou os vulgos DIBs, que são as bombas elastoméricas. Aqui, de notar que a capacitação dos cuidadores e da família é essencial para termos um controle rigoroso do resultado esperado. Só a nossa visita de manhã não chega para que tudo corra bem. Todos temos que funcionar em uníssono. E esse mesmo outcome do doente vai depender mesmo dessa boa sinergia entre equipa e familiares / cuidadores. Todos os ensinos, os pormenores que nós damos, que nós dizemos para as famílias vigiarem, quais os focos têm que ter maior atenção, fazem toda a diferença depois ao longo do internamento. A nível de mecanismos, nós temos agora alguns mecanismos tecnológicos que nos ajudam também a fazer esta telemonitorização, digamos assim. Eu pus aqui o exemplo do Taito, que é um dispositivo que nós temos nos hospitais CUF, que é este pequeno dispositivo aqui, que fica aqui à esquerda, ok? É um dispositivo que nos permite depois colocar alguns adaptadores que nos permitem, por exemplo, fazer auscultação cardíaca, pulmonar, serve também, por exemplo, de otoscópio e até mesmo de câmara para ver, por exemplo, algum tipo de lesão. Isto o que é que implica? Implica que nós tenhamos um Taito em casa do nosso paciente, ok? Esse paciente tem que ter acesso também a um smartphone com a aplicação do Taito e a equipa no hospital também tem que ter essa mesma aplicação no smartphone. É feita então depois a sincronização e o Taito é muito intuitivo sobre o que fazer. Ele diz mesmo, por exemplo, vamos supor uma auscultação cardíaca, vai aparecer uma imagem do tórax e vai aparecer alguns pontos onde o paciente ou o familiar tem que encostar o Taito e durante alguns segundos ele vai fazer essa avaliação, diz que pode passar para o próximo e depois é tudo registado e depois passado para a equipa que está à distância. Pronto, isto aqui ajuda-nos francamente na interpretação de alguns sintomas que os nossos pacientes possam ter, em que nós não conseguimos estar lá, por exemplo, em 5 minutos, e este tipo de dispositivos ajudam-nos bastante. Existe o Taito, existem outros dispositivos e atualmente as OHDs estão a começar gradualmente a ter estes dispositivos de telemonitorização. Agora, vamos apresentar aqui 2 casos clínicos e eu, neste caso, vou passar a palavra à professora Margarida. Então, vamos só apresentar os 2 casos clínicos sumários para ilustrar, sobretudo... Joana, pode deixar, se calhar, porque depois a seguir vai ser seu. Ok. Obrigada. Vão simplesmente ilustrar um pouco que tipologia de doentes temos e qual a integração de cuidados ou a organização de cuidados com diversos, estava a faltar o termo, diversos parceiros entre diversas especialidades médicas, enfermagem,
e outras áreas médicas, já vão perceber. Pronto, o primeiro caso é de uma doente de 63 anos, casada, com 3 filhos, que foi internada por uma espondilocite, aliás, uma recidiva de uma espondilocite, tinha sido operada no hospital, claro, com uma cirurgia em abril de 2024, fez limpeza e desbridamento com fixação de D11L2. Posteriormente, não, aliás, anteriormente tinha tido uma infecção do pé diabético, era uma diabética grave, descompensada, que também já tinha tido para aí 2 ou 3 infecções de pés diabéticos, já tinha tido uma osteomielite, enfim, uma senhora difícil, e agora tinha tido recentemente um pé diabético infectado com mais um episódio de osteomielite associada, e chegou a fazer amputação do hálux, com desbridamento da ferida, com terapia de pressão negativa, e fez isso tudo em contexto hospitalar. Portanto, a senhora foi-nos proposta poucos dias depois para a continuidade de tratamento deste pé diabético com osteomielite e da espondilocite simultaneamente. Tinha, para além da diabetes de algum difícil controle, tinha uma insuficiência renal, uma doença renal crónica em contexto de nefropatia diabética, agora agravada pelas cirurgias e com iatrogenia farmacológica, tinha um muito significativo descondicionamento motor, quer pelo internamento, quer pela patologia do pé, portanto, o pé infectado, tinha muita limitação na capacidade de marcha e perda muito marcada da autonomia funcional. No meio disto, tinha um síndrome de pernas inquietas que se exacerbou e tinha um quadro depressivo que se agravou francamente, que já era seguida pela psiquiatria anteriormente, e foi internada connosco a 8 de abril, portanto, 3 dias após a cirurgia à espondilocite, e esteve internada cerca de 1 mês e meio. Fez um curso de 45 dias de ampicilina mais ceftriaxona e hospitalização domiciliária. A nível das problemáticas identificadas, nós temos então a ferida cirúrgica, a úlcera de pé diabético, a perda de mobilidade e autonomia, a fraca adesão ao regime terapêutico no internamento convencional, tal como a professora Margarida estava a dizer, esta doente era um pouco complicada para aceitar as coisas a nível hospitalar, nunca queria nada, nunca aceitava nada, fazia sempre tudo do contra daquilo que lhe era dito, e portanto via-se mesmo que ela não estava confortável naquele tipo de ambiente. Foi identificado também então a nefropatia diabética, síndrome das pernas inquietas, espondilodicite e isolamento social, aqui agravado também pelo quadro depressivo que ela tinha. Aqui, como nós vemos, temos a nossa paciente ao centro e todas as especialidades, digamos assim, todas as áreas à volta dela, desde medicina interna, enfermagem, ortopedia, medicina física e reabilitação, nefrologia, podologia e psiquiatria. As vantagens da abordagem multi e interdisciplinar centrada na doente. O plano de cuidados personalizado às necessidades de cada doente e família. Isto porque cada profissional de cada área vai trazer um parecer único daquilo que acha que é o melhor para aquela paciente. Por consequência, os cuidados têm uma melhoria bastante grande, desde que haja também uma coordenação eficiente e a tomada de decisões tem que ser sempre compartilhada. Nós temos que funcionar sempre como uma equipa, nunca podemos trabalhar isolados. O apoio ao cliente, ao doente e à família, desde a capacitação e orientação, tudo isto vai ajudar a que depois no final haja uma redução do stress do nosso paciente. Existem de facto melhores resultados clínicos, desde a redução de complicações e a adesão ao regime terapêutico. Neste caso específico, o que nós notamos foi que no hospital esta paciente não atendia a nada daquilo que lhe era dito, e em casa, portanto, já estava no seu ambiente, já estava mais confortável e começava a aceitar todas as nossas sugestões, porque via de facto que começava a haver uma melhoria, e animicamente estava melhor também em casa. Desenvolvimento profissional contínuo. Esta partilha de conhecimentos e experiências para nós também é bastante satisfatória. Nós nunca conseguimos saber tudo de todos os casos, mas vamos partilhando caso a caso com as diferentes especialidades e isso vai-nos também enriquecendo também como profissionais. A satisfação do cliente, já temos vindo a falar disto ao longo da apresentação. E a eficiência e efetividade na otimização do uso dos recursos e a flexibilidade e a adaptação à evolução clínica.
Os ganhos em saúde. Nós aqui, o que nós conseguimos denotar foi que, de facto, esta paciente, eu acho que o ponto mais evidente, para além da parte cirúrgica, foi mesmo a questão do isolamento social. Ela estava bastante deprimida quando foi para casa, e no final, a sensação que nós tínhamos é que quando entrávamos lá, já quase que parecíamos que éramos da casa, por assim dizer. Já nos recebiam muito bem mesmo. Claro que gostaram de nos ver ir embora, porque foi sinal que teve alta e correu tudo bem. Mas já estavam habituadas à nossa presença e até era um pouco agradável estar ali durante a administração e a preparação da medicação junto dela. Tínhamos sempre café e bolacha. Exatamente, tínhamos sempre café e bolachas. Pronto, aqui, relativamente às patologias que a paciente apresentava, a nível da nefropatia diabética, tivemos então a orientação para a consulta externa após a alta, igualmente também o síndrome das pernas inquietas e espondilodiscite, depois continuou o tratamento via oral, depois de já ter terminado a terapêutica endovenosa e depois, consequentemente, também o seguimento a nível de consulta externa. Nós conseguimos melhorar, de facto, aqui então a fraca adesão ao regime terapêutico que ela tinha. Conseguimos resolver, pronto, acaba por cicatrizar aqui esta ferida cirúrgica. Nós conseguimos ver aqui a ferida à data de 9 de Abril e depois a 28 de Abril. Melhoramos também um pouco a mobilidade e a autonomia, isto porque também nós conseguimos com que tivesse enfermagem de reabilitação e também fisioterapia em casa, o que a ajudou bastante, tanto física como animicamente, porque viu-se mais capaz de voltar a fazer aquilo que fazia antes desta cirurgia. E esta úlcera que ela também apresentava do pé, conseguimos ver aqui o tratamento, aliás, a ferida a 27 de Abril e depois já a ferida encerrada a 17 de Maio. De notar que, relativamente agora, puxando um bocadinho aqui atrás, àquela questão do inquérito de satisfação, esta família ficou, de facto, muito satisfeita com este internamento no regime de hospitalização domiciliária, o que foi excelente para eles e para nós também nos traz uma grande satisfação saber que fizemos um bom trabalho. E se eu puder acrescentar, esta doente, antes deste internamento connosco, já tinha tido várias intercorrências infecciosas, osteomielite, o pé infectado, e tinha tido já uma espondilodiscite. E entre esses internamentos, ela já é conhecida do Hospital da CUF há uns anos, e entre os internamentos estava sempre descompensada, os diabetes todos estragados, o rim nem sabia que não fazia análise, enfim, sempre uma desgraça. E desde esta altura ela tem uma hemoglobina glicada de 6%, a insuficiência renal no seu melhor, tem aderido às medidas e à terapêutica por acaso a última vez que ela pede agora para fazer consultas ao domicílio, a última vez adiou a consulta, não sei se é bom sinal ou se foi de férias, mas até aqui tem sido, ela própria pediu consultas mensais para se obrigar a aderir e tem corrido muito bem. Acho que esta proximidade que se criou e este ensino à doente e à família foram muito importantes nesta adesão às medidas. Eu aqui também posso, se me permite, professora, fazer aqui também um acréscimo, que é, nós no Hospital CUF temos um serviço que é os cuidados domiciliários, e esta paciente, mesmo após a alta da hospitalização domiciliária, continuou a ter apoio dos cuidados domiciliários, seja em enfermagem ou, por exemplo, a nível de podologia ou mesmo a nível da reabilitação. E isto que a professora Margarida disse, da adesão ao regime terapêutico, ainda hoje se verifica. Nós tivemos recentemente, salvo erro, há 15 dias, uma visita ao domicílio desta paciente e ela estava, de facto, com hemoglobina glicada, assim é que é, em níveis praticamente normais, bastante estável, animicamente muito bem. E sempre com aquele sentimento de eu quero que vocês permaneçam com o meu cuidado, quero que vocês permaneçam a visitar-me periodicamente, seja a enfermagem ou a parte de medicina, e mais uma vez isso para nós, para além do sinal que fizemos um bom trabalho, é satisfatório de ouvir. Vamos agora passar aqui ao caso clínico número 2 e eu vou passar a palavra à professora Margarida. Pronto, este é um homem de 76 anos
que teve um internamento prolongado na enfermaria hospitalar por uma hipersudorese, uma anemia, uma febre, e depois foi feito o diagnóstico de linfoma, um linfoma difuso de grandes células B. Teve um internamento para aí de 1 mês e meio, ou coisa assim, com um internamento em intensivos. Iniciou quimioterapia já após a alta, em regime de hospital de dia, e desde então nós conhecemos-lo porque ele teve, após esse internamento, teve uma infecção urinária, uma pielonefrite, Pseudomonas aeruginosa, multiresistente, clinicamente estável, com uma insuficiência, uma lesão renal aguda, mas não muito importante, enfim, fácil de resolver, e foi internado connosco e para fazer um curso de antibiótico. Tinha, para além disso, e na sequência do internamento complexo que tinha tido anteriormente, tinha uma úlcera sagrada, tinha uma sonda vesical, uma miopatia por desuso, a fazer fisioterapia. Pronto, a nossa abordagem foi, claro, tratar a infecção urinária, mas também dar alguns ensinamentos à família, suporte à esposa, tentar manter ou melhorar a qualidade de vida no domicílio e tentar evitar os reinternamentos. Sim. Portanto, a nível de problemáticas identificadas, tínhamos então a doença oncológica ativa, a úlcera de pressão já referida, a fragilidade física e a miopatia de desuso, a disfunção urinária estrutural e funcional, o impacto social e a sobrecarga familiar. Isto aqui era notório porque a esposa era a principal cuidadora deste senhor, apesar da filha também, filha e genro também irem lá, mas de facto o maior peso recaía sobre a esposa. E o impacto psicossocial, porque este paciente era um senhor que era empresário, bastante ativo, e de repente viu-se numa situação de maior dependência e pronto, afetou, como é lógico. E por consequência também aqui a questão do isolamento social. A nível de especialidades, temos então medicina interna, a colaboração com hematologia, oncologia, infecciologia, urologia, a parte de medicina física e reabilitação e também a enfermagem. A nível de intervenções e decisões multidisciplinares, a infecciologia decidiu então suspender antibiótico após 7 dias, assumindo que a colonização estava controlada. A urologia de indicação da lavagem vesical contínua até urina límpida, e para perceberem como é que nós fizemos isto, usámos as tais máquinas, as CATs, para fazermos esta mesma lavagem vesical contínua, ok? Ou seja, substituindo-nos um pouco neste procedimento. A nível da hematologia, retomar a quimioterapia após alta da UHD. A nível da enfermagem, reforço da educação familiar e vigilância de úlceras. A esposa precisou aqui de alguns ensinos, mas depois mostrou conhecimento quando da alta. A fisioterapia, reabilitação da marcha supervisionada, que ainda está em curso. A nível de critérios de alta do HD, estabilidade clínica e hemodinâmica, isto estava patente. A urina turva em regressão e sem febre, portanto, aqui, passando um bocadinho à parte da infecciologia, assumiu-se que a colonização já estaria controlada. Existiu, de facto, então, uma boa adesão à terapêutica e vigilância familiar ativa, e manteve a lavagem vesical até a normalização e depois, consequentemente, acabou mesmo por ser desalgaleado. Eu, se puder só acrescentar uma coisa, isto é a minha defesa. Normalmente a medicina interna não chama a infecciologia e a urologia para uma infecção urinária. Este doente foi um bocadinho mais complexo do que isto, aliás, bastante mais complexo do que isto. Esta Pseudomonas aeruginosa era uma recidiva de recidiva, um doente que já tinha feito vários cursos de antibioterapia para esta Pseudomonas, que tinha um divertículo vesical gigantesco, com um colo muito apertado, que era o que propiciava as infecções de repetição, e foi na perspectiva do divertículo que nós pedimos uma opinião à urologia. Aliás, o doente chegou a ir ao hospital fazer uma cistoscopia vesical, e a infecciologia, contactei a equipa no sentido de perceber se havia mais alguma coisa que pudéssemos fazer, nomeadamente a associação do aminoglicosídeo, pronto, enfim, de terapêutica intravesical. Foi um bocadinho para discutir esse tipo de possibilidades, e foi por isso que foram tantas pessoas envolvidas, não era uma infecção urinária simples. Daí também temos falado inicialmente da complexidade dos doentes que também estão em hospitalização domiciliária. Não é só o simples antibiótico ou o simples Lasix. Portanto, a nível de complexidade
tal como a professora Margarida disse, temos doentes bastante complexos, tão ou mais às vezes que alguns a nível intra-hospitalar. Portanto, a nível da apresentação dos casos clínicos, nós concluímos aqui a nossa apresentação. Eu vou passar agora a palavra. Obrigado, enfermeiro Helder. Eu espero que tenham gostado. Nós terminamos então a apresentação deste webinar. Foi realmente bastante positivo e dou desde já os parabéns à professora Margarida, ao enfermeiro Helder. Em relação aqui à presença das pessoas, foi aumentando desde o início, que eu acho que é um fator positivo, não diminuiu, ou seja, as pessoas que estavam ficaram, ainda apareceram mais pessoas. Deixamos agora aqui este espaço também para fazer aqui um bocadinho de reflexão, sendo que, a meu ver, quem organizou também este webinar, temos aqui cada vez mais que nos faz sentido refletir, falar sobre esta temática da hospitalização domiciliária, ter cada vez mais conhecimento científico do que fazemos diariamente. A hospitalização domiciliária faz este ano 10 anos que internámos o primeiro doente, ou seja, nós estamos a falar aqui de um cenário de começarmos isto o mês passado, ou seja, acho que já conseguimos cada vez mais ter dados e indicadores concretos do que são os benefícios deste tipo de internamento, e aqui o desafio é cada vez termos capazes, com experiência, de falar sobre esta temática. A pós-graduação que a Escola Superior de Enfermagem também está a construir, do qual somos então coordenadores, eu e a enfermeira Carla, é realmente aqui com o intuito de cada vez mais falarmos de forma científica sobre temas importantes. Vamos ter também aqui cenários de prática clínica real, com o centro de simulação, que eu acho que será sempre importante para robustecer aqui os conhecimentos que temos diariamente e que achamos que fazemos bem, mas que efetivamente estão cada vez mais sustentados cientificamente com estudos, e a professora Margarida apresentou aqui estudos também que já refletem aqui os benefícios deste tipo de internamento. Pergunto agora se alguém queria fazer aqui alguma questão, alguma dúvida, alguma sugestão. Daríamos aqui espaço também para a abertura a questões. Pode ser por chat, pode ser com a própria voz. Aqui alguém que perguntou, José Manuel Almeida, qual a possibilidade de se reverem os diapositivos? Não sei se quer rever algum em particular. Eu se calhar colocava aqui uma nota de que esta apresentação foi gravada e provavelmente a escola também irá disponibilizar a apresentação, e por isso se calhar nessa mesma apresentação estará, ou nessa gravação estarão os diapositivos, e poderemos também, da nossa parte, colocar aqui o nosso contacto para que possam também nos contactar diretamente. Eu vou colocar aqui no chat o nosso e-mail institucional, e teremos todo o gosto em poder partilhar especificamente alguma informação até que queiram. Ora, temos aqui então a Joana Carvalho. Gostaria de saber se existe algum protocolo de quando a agudização do doente regressa ao internamento clássico. Não sei se a professora Margarida ou a enfermeira Helder querem dar aqui nota. O regresso do doente ao internamento clássico não está protocolado. Penso que não está protocolado em nenhuma unidade que eu conheça. Baseia-se sobretudo em a equipa ter a noção de que, tal como o doente, quando foi para casa, preenchia alguns critérios de estabilidade clínica, a partir do momento em que a equipa considera que esses critérios deixaram de ser cumpridos, é a altura de retornar ao hospital. Isto do ponto de vista clínico. Depois há outros motivos para regressar ao hospital. Por exemplo, uma vez tivemos uma doente que a família não conseguiu gerir as coisas, achou que se calhar não era fácil e começou a ficar muito confusa, não sei o quê, comprimidos, ia para máquinas a apitar, e resolveu mandar o doente para o hospital. Muito bem, é um dos critérios, é o cuidador sentir que não está capaz. Pronto, do ponto de vista clínico não há nada protocolado, de facto. Mas basicamente os fatores são o doente ter alguma estabilidade hemodinâmica, não estar hipotenso, não necessitar de mais do que 4 litros de oxigênio, não estar em agravamento franco. Bom, são critérios não protocolados, mas de bom senso e de razoabilidade, sim. Obrigado, professora.
Temos aqui mais uma questão que eu vou depois deixar aqui também para a parte da escola dar este feedback. Ana Moreira pergunta aqui então se recebemos aqui algum certificado de participação como formandos. Depois deixo aqui se calhar a organização da escola de dar esta resposta. Em relação à Carla Felipe, questiona aqui, dá aqui os parabéns então pela apresentação e questiona se temos aqui algum manual de informação sobre o dispositivo que apresentamos. Nós, em relação a este dispositivo, não sei se o enfermeiro Heller quer falar, mas nós, em relação a este dispositivo, é um dispositivo que foi adquirido também aqui como projeto piloto na CUF, está efetivamente não é só connosco a hospitalização domiciliária que este dispositivo está a ser utilizado, está a ser utilizado também em alguns atendimentos permanentes, isto para reduzir efetivamente também aqui as idas à urgência, no sentido de triarmos só ou serem observados só os casos mais urgentes, e existe sim um manual, depois podemos tentar perceber se conseguimos facultar esse manual e partilhar também com quem de direito. Eu acho que, não sei se em termos online conseguimos ter aqui alguma informação mais concreta, mas isso será fácil nós partilharmos esse manual ou mais alguma informação. Se for pertinente, Carla, deixar aqui o seu e-mail, contacto de e-mail, já está aqui. Já está aqui. Ok. Se deixasse então o seu contacto, seria útil para depois nós darmos aqui resposta também via e-mail. Agora, não sei se há mais alguém com alguma questão, alguma dúvida. Temos aqui a Sandy a referir, então, que também tem interesse em receber, salvo erro, aqui o manual, depois nós registamos, então. E temos aqui uma questão... Perguntou, a pós-graduação já iniciou? É mais em cima que ver o Rui. Não vi. Pois, já passou, por isso é que eu estou a reportar. A questão é, a pós-graduação já iniciou, já vi aqui. Não, a pós-graduação ainda não iniciou, estamos em fase também de inscrições, está bem? Ainda estamos as inscrições abertas. O timing aqui do início será o timing previsto de novembro, mas as candidaturas estão ainda em curso, por isso é candidatarem-se se tiverem esse interesse e receber mais algumas informações também sobre a pós-graduação. Depois o Ruben também questiona aqui em baixo, da nossa experiência existe uma grande taxa de reinternamento após internamento em hospitalização domiciliária por agudização. Não sei se tem o microfone desligado, professora Margarida. A nossa taxa até estava a ver aqui os últimos dados que temos. Eu tenho isso. A nossa taxa de readmissão não é elevada. E eu queria ter esses dados mesmo à mão e não tenho. Boa pergunta. Isso. Eu vejo já isso. Peço desculpa se forem para a questão seguinte, eu já vos confirmo. Temos aqui a Guida, que levantou aqui a mão, talvez queira fazer alguma pergunta. Olá, boa noite. Antes de mais, quero-vos felicitar por este webinar e este tema tão atual, que é hoje muito falado, mas que ainda não é muito conhecido. Quero-vos só dar-vos os parabéns pela apresentação excelente que fizeram e também dar-vos o meu contributo. Eu faço parte de uma unidade de hospitalização domiciliária no contexto pediátrico, ainda não tão evoluído como todos os que apresentaram aqui, mas com a tendência a crescer. Estou muito interessada na monitorização que apresentaram, porque nós não conseguimos ainda ter estes doentes com patologia respiratória em domicílio, também por alguma falta de insegurança pela equipa, que é tudo muito ainda novo para nós. E achei muito interessante esse dispositivo de telemonitorização e pode ser até adaptado aqui à pediatria. Para nós, a satisfação dos doentes e do cuidador em geral é também quase de 100%. Nós também realizamos os questionários pós-alta. O nosso cuidado, se calhar, não é tão complexo como os vossos, porque os vossos doentes têm muitos diagnósticos ativos. Nós temos muito menos, mas a equipa também é multidisciplinar, como
vossa, apesar de não termos ainda, não conseguimos a fisioterapia em casa, nem terapia da fala, que era muito importante para nós. Mas pronto, para lá caminhamos, não é? São estas vertentes da hospitalização domiciliária que se calhar não é uma alternativa, não é? Sim. Pelo contrário, é que se calhar o hospital é que é realmente a alternativa ao internamento. E pronto, quero-vos deixar só esta modalidade também diferente na pediatria que está a crescer e que eu gostava muito de ver disseminada por todo o país. Obrigado, Ida. Acho que efetivamente gostávamos todos. É um tema, o tema pediátrico toca-nos um bocadinho aqui a todos. Efetivamente, e dou-vos os parabéns por terem avançado, não é? Porque é uma área que acho que há sempre aqui alguns receios, não é? E é efetivamente uma área que se tem que ter coragem de avançar, e dou-vos os parabéns por isso. E acho que vai ser o futuro em todas as áreas. É a minha perspectiva, não só na área pediátrica, na área oncológica, cuidados paliativos. Cada vez temos mais segurança no que estamos a fazer em casa e os resultados falam por si, e vocês daqui a 1, 2, 3 anos certamente vão conseguir apresentar resultados ótimos para motivar mais equipas a fazerem. Acho que isso é muito, muito positivo. Temos aqui só mais algumas questões. A Catarina Fernandes questiona aqui se um residente, então, um utente residente de uma autocaravana com condições de salubridade, então, se conseguirá, então, teria critério de admissão em UHB. Eu posso responder a essa questão. Nós tivemos aqui já um senhor, efetivamente, que mantinha aqui condições. Eu não vivia numa autocaravana, vivia num barco e teve condições para ter o nosso internamento. Ou seja, desde que efetivamente tenha uma morada fixa, tenha acessibilidade ao que é um contacto telefónico, tenha um cuidador presente consigo durante o internamento, são os critérios aqui principais do que são os critérios de admissão, e efetivamente em questão relacionado onde está, o local onde está, tem que ter as condições efetivamente de água potável, condições sociais para a pessoa residir, e é isso o principal. Calculo que uma autocaravana, depende da autocaravana, diria, mas acredito que se fosse uma autocaravana daquelas mais modernas, poderia ter, e se não andasse a circular com a autocaravana, que poderia ter esse critério de estar connosco também. Isso é sempre definido, que temos que saber a morada e a localização, e eu acho que isto aqui seria o tema mais pertinente também da autocaravana. Espero ter respondido. Em relação... Responder, enfermeiro Rui, peço desculpa, aquela questão dos retornos. A nossa taxa de readmissão em 2 anos de atividade aqui no Hospital Covo Porto, desculpem a demora, mas queria dar os dados precisos, foi de 5,9%. A maioria dos retornos foram antes dos 30 dias, houve só um retorno às 72 horas, o resto foi até aos 30 dias e depois houve alguns aos 13 e aos 6 meses. Já não sei a quem tinha questionado, mas... Acho que tinha sido o Ruben, salvo erro. Sim, exatamente. Temos aqui uma última questão relativamente aos catetas de média e longa duração, já colocam com muita regularidade, têm grande parte da equipa formada para a sua colocação. Nós efetivamente temos aqui alguns elementos dentro das unidades que têm esta formação já para a colocação de catéteres. Infelizmente ainda não conseguimos avançar com o projeto que temos já criado para esta colocação, porque envolve aqui sempre algumas burocracias que nós não controlamos enquanto equipa. Faz muito sentido, e a realidade efetivamente nas UHDs a nível nacional, cada vez mais unidades têm equipas treinadas para dar este apoio, tanto para os doentes internados em hospitalização domiciliária, como também para os próprios doentes internados em contexto hospitalar, no internamento convencional, e normalmente são estas equipas de hospitalização domiciliária que formam também as equipas de acessos avançados das instituições e que permitem esta colocação destes catéteres. Da nossa experiência e da nossa visão, acho que efetivamente tem que haver aqui equipas especializadas nesta área, com experiência na colocação e com número de casos suficientes para serem equipas com expertise suficiente para de forma segura darem esta resposta em termos das instituições. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma questão. Eu se calhar só alertava que o enfermeiro Helder teve o cuidado já de colocar a informação sobre o teito aqui na própria chat para que possam também consultar e copiar, mas eu fui anotando aqui os e-mails das pessoas que se manifestaram interessadas e depois também teremos esse cuidado, mas está aqui já também essa informação.
Boa. Não havendo mais questões, eu mais uma vez queria agradecer a participação de todos. Dá-nos muito alento continuar neste caminho, percebendo aqui a participação e o interesse das pessoas nesta área. Como dissemos há pouco, e como foi referido também pela enfermeira Guida, acho que já não somos uma alternativa de internamento, acho que cada vez mais temos que ser considerados um tipo de internamento, e efetivamente têm sido dores de crescimento se sermos considerados um internamento tão bom e tão capaz como o internamento convencional, mas acho que estamos na fase de cada vez mais mostrarmos indicadores e dados que o demonstram para cada vez mais sermos reconhecidos pelos pares como tal. Agradeço então desde mais então, a participação. Em relação à pós-graduação, inscrevam-se, está bem? Teremos aqui pessoas bastante especializadas na área, de renome a nível nacional e de várias unidades a nível do país, que eu acho que será muito interessante para darem o seu conhecimento científico, o seu conhecimento pessoal e para refletirmos também em conjunto de para onde vamos caminhar no que é a hospitalização domiciliária a nível nacional. Muito obrigado a todos. Eu também me despeço e agradeço a vossa presença e esperamos encontrar-vos então na pós-graduação ou então noutros momentos até de partilha entre as próprias unidades, que também acontece bastante, de referenciarmos doentes entre unidades do HD. E um bem-aja a todos então. Também agradeço ao enfermeiro Helder e à doutora Margarida e uma boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada. Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. A excelência na formação em saúde.